feedback final, que é o quê? Você perguntar para o seu cliente como ele está se sentindo. Você tem que perguntar para o seu cliente como ele está se sentindo. Você tem que mostrar para o seu cliente que você, no final da sessão, tá? Depois que fez as percussões, você posiciona ele naquela posição que sentia dor e que agora ele não tem mais dor. Mostra para ele. Você tem que fazer ele perceber que o seu atendimento foi diferente. Tira foto, ó. Ah, antes eu não conseguia, meu braço só ia até aqui, agora ó, vai até lá em cima. Meu ombro não subia, agora vai até lá em cima. Compara antes e o depois, um lado com o outro. Tira foto, filma, mostra para ele. Precisa ter esse feedback final. É isso que faz com que o seu cliente perceba que o seu atendimento fez diferença. Porque às vezes ele melhora, mas ele não percebe que ele melhorou. E aí ele vai para casa e ele faz o movimento errado, e aí tudo piora de novo. Ele fala assim: meu, pô, você foi lá no Marcelo, fiquei 1 hora e meia lá e não melhorou nada. Será que não melhorou nada mesmo? Então você precisa mostrar para ele isso. Não adianta querer achar que ele vai ter essa percepção sozinho. Pouquíssimos clientes têm essa capacidade. Você precisa reforçar. E hoje em dia a gente pode filmar, a gente pode tirar foto e a gente pode publicar o antes e o depois. O cliente chegou, não conseguia fazer isso com o braço. Ele saiu com o braço lá em cima. Você posta o antes e o depois. E assim ele percebe, ele entende que você realmente melhorou. Se piorar depois lá na casa dele, porque ele pegou um peso, porque ele dirigiu errado, porque ele teve um pico de estresse, porque ele teve uma notícia muito ruim, impactante, não foi o seu trabalho que foi ruim. Foi aquela situação, aquele momento que podem ocorrer. Então, isso faz também muita diferença. E depois desse feedback, as orientações finais. Tem muita gente que chega e fala um monte de coisa para o seu cliente. Fica mandando ele fazer várias coisas. Não adianta. Você tem que dar três, no máximo três orientações finais para o seu cliente. Primeiro é, muitas vezes, a compressa quente. Então, se ele tem muita tensão, muita rigidez muscular, se você sentiu que o músculo dele é muito travado, ele precisa de compressas quentes. Aí você precisa orientar de modo correto. Então você tem que ficar com a compressa pelo menos 30 minutos todos os dias até melhorar essa dor. 30 minutos todos os dias, uma vez, pelo menos uma vez ao dia. Então você precisa orientar corretamente, porque se ele fala que faz a compressa quente, mas fica lá 10, 15 minutos na casa dele, e quando foi ver nos 15 minutos já está bem fria a compressa, será que adianta? Aí ele fala que faz, mas não resolve, mas ele está fazendo correto. E você só tem certeza se ele está fazendo correto se você enfatiza, orienta corretamente o procedimento, o processo. Ah, você percebeu que o músculo está muito fraco, então ele precisa fortalecer, precisa ter músculo para sustentar aquele corpo. E aí pode ser corpo magro, pode ser por corpo mais pesado. Quanto mais pesado, mais força tem que ter. Mas tem que ter essa orientação. Por quê? Porque se ele não fortalecer a musculatura, não vai ter resultado. Ele vai sempre ficar sentindo aquela dor. Por quê? Porque o músculo não consegue estabilizar a articulação, os movimentos. Ah, você percebeu que está encurtado, posterior de coxa ali, geralmente, muito encurtado. Tem que mandar fazer alongamento em casa, tem que ser todo dia, 3 vezes ao dia, igual tomar remédio. 3 séries de 30 segundos cada.
e tem que orientar, tem que mostrar, faz na frente dele, manda ele fazer na sua frente antes dele sair embora. Garanta que ele entenda as orientações e que ele se convença de que isso é importante para que ele tenha resultado. E aí, se isso acontecer, sabe o que vai fazer diferença? Que se não melhorar, ele vai saber, ah, mas eu não fiz as orientações que ele me deu. Ele vai perceber que ele não cooperou, não fez aquilo que você pediu da maneira correta. Mas desde que você aplique essas orientações de maneira clara, de maneira efetiva, de maneira concreta, tem que dar ali. E não adianta dar muitas orientações, 2 a 3. E a terceira que eu sempre dou é: lembra o seu cliente da sessão que ele tem que voltar. Você precisa pedir para ele voltar mais vezes. Por quê? Porque é somente com a sequência é que você tem resultado. Não adianta fazer uma vez e achar que vai acontecer o milagre, porque nada é milagre. A massagem, o massoterapeuta, o profissional não é milagroso. A gente não faz milagre. Se demorou 20, 30 anos para ele desenvolver aquela dor, você acha que com uma sessão eu vou resolver esse problema? Não vai acontecer. E ele precisa voltar. E ele precisa acompanhar o que aconteceu durante a semana para me relatar na semana seguinte, para eu entender melhor o que aconteceu, baseado no que eu fiz. Será que melhorou mesmo ou não? Até mesmo para poder orientar ele para um outro médico, para um outro profissional. Então você precisa lembrar ele de voltar na próxima sessão. Se está muito tenso, muito duro, e aí você precisa ter consciência, ó, esse meu cliente, ele tem boas condições financeiras. Eu tenho condições de pedir para ele vir durante sessões semanais por 2 a 3 meses. E depois a gente pode espaçar. Você sempre tem que dar aquela esperança no final que vai espaçar, que vai dar alta. E você pode fazer isso. Mas você tem que mostrar para ele que vai ter um fim, mas que naquele momento ele precisa. Se o seu cliente não tem tantas condições, você sabe disso, pede para ele vir quinzenal. É um cliente mais dificultoso de tempo, porque viaja muito, trabalha muito. Fala para ele vir pelo menos uma vez por mês. Orienta, é fundamental, é muito importante que você venha pelo menos uma vez por mês para não deixar chegar nesse ponto.